E nessa noite, o Movimento Cristianismo Relevante se junta com vários irmãos e irmãs que aqui estão, conosco a Ordem dos Pastores de Natal, apoiando e organizando esse evento, e aqui com os nossos queridos irmãos da Igreja do Nazareno, nós temos a satisfação de reunir todos vocês nesta noite para pensarmos reino de Deus e a atuação do cristão no reino da terra, o que nós vamos fazer com fé e cidadania e tantas coisas importantes. Se você chegou aqui nesta noite, eu sei que você foi atraído pelo tema, pelo foco que nós estamos dando, mas tenho certeza que você também está interessado em fazer algo mais para o reino de Deus. Então sejam bem-vindos, a todos uma boa noite, e eu quero convidar o pastor Gerson, nosso anfitrião, o chefe dessa casa aqui, para fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre nós, abrindo este evento. Obrigado. Boa noite, irmãos. O chefe dessa casa é legal, né? Eu nunca tinha ouvido essa. Gente, é um prazer poder recebê-los na nossa casa. Esse espaço é o espaço da comunidade que eu tenho o privilégio de pastorear por 32 anos. Privilégio, né? Eu gosto de dizer que eu sou um pastor e quero morrer sendo pastor, servindo a Igreja de Jesus. E é um privilégio, falei para o Paul, eu acho que é a primeira ou segunda vez que eu tenho o privilégio de estar com carne e osso, né? Mas eu sou um leitor assíduo da revista Ultimato, né? Crente que se preza, lê revista Ultimato, entre outras coisas, né? E lê Paul Freston. Então, chega nessa época de campanha de política, né? Nesse momento que a gente vive, é gostoso ouvir uns pensadores como Paul Freston, e confesso que hoje à noite eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui. Vamos colocar em pé e nós vamos orar, porque coisa de crente tem oração, né? E a gente vai orar pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo. Todos são bem-vindos nesse local e para esse momento especial. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de hoje poder estar aqui reunidos. Ó Deus, é bom poder ver amigos queridos, ó Deus, que comumente não nos encontramos, mesmo morando na mesma cidade, pastores, ó Deus, gente linda do Senhor, servos e servas do Senhor, que têm militado juntos aqui na nossa querida cidade do Natal. E que privilégio hoje à noite termos o teu servo, Paul Freston, conosco, ó Pai, para esse momento gostoso de, ó Pai, palestra, de fala, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar o seu coração, a sua mente, e o que ele compartilhar conosco hoje venha do Senhor. Ó Deus, sabemos que são anos de experiência, ó Deus, de formação, ó Pai, para que tenha compartilhado, tenha abençoado a nossa nação, o nosso país em vários lugares, e hoje não vai ser diferente. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como cada um chegou aqui hoje à noite. E, ó Deus, nós pedimos, Pai, humildemente, que a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que ao sairmos daqui, Pai, nós possamos sair para sermos cristãos, sermos sal da terra e luz do mundo, cristãos melhores, servindo o Senhor nessa nação. Aceita, Pai, o nosso louvor e aceita a nossa expressão de gratidão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Obrigado, pastor Gerson. Podem tomar assento. Como disse, nós estamos aqui nesta noite, Movimento Cristianismo Relevante, com o apoio da Ordem dos Pastores de Natal. Então eu quero convidar o pastor Douglas, o presidente da Ordem, para nos trazer também a sua palavra. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite, irmãos.
Que bom ver a resposta desse convite. Você vê aqui OPEM, Ordem de Pastores Evangélicos de Natal. Estamos apoiando essa iniciativa. Semana passada, a primeira reunião dos pastores foi com o tema, introduzindo a ideia, estamos juntos porque acreditamos que Deus quer transformar Natal. E Cristianismo Relevante fez também um encontro na Zona Norte, também no mesmo tema. E hoje à noite temos outra oportunidade de ouvir como Deus, através de sua igreja, em parceria com pessoas que têm um coração voltado para as coisas de Deus, pode sim fazer uma diferença em nossa sociedade. Como presidente da Ordem de Pastores, meu nome é Douglas Lampe, na verdade sou missionário da Missão CEPAL, estamos muito felizes de fazer parceria. Nós não colocamos nome em qualquer coisa. Nós prestamos nome OPEM para voleibol de praia, na Praia do Meio, mas esse é excepcional, não nestes dias de ter esses. Nós estamos muito gratos de também estar juntos nesse evento e ver a reação e entusiasmo do grupo para participar com o Dr. Paulo Fresta. Muito obrigado, pastor. Eu quero convidar nosso querido Freire. Freire tem militado nesta causa, desde trazendo a Natal Escola de Fé e Política, cabeçando aquilo que envolve todas essas coisas e cristianismo relevante também. E ele está à frente da organização desse trabalho, vai nos trazer também a sua palavra e falar sobre o que é este primeiro evento que nós estamos iniciando. Queridos, com muita alegria eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, ou Shalom. Eu estou aqui com 2 livros do Paul Freston, aliás, estou só com um aqui, mas nós temos outro ali. Desse aqui nós temos apenas 40, se não me falha a memória, e do outro, no Monge Executivo, nós temos apenas 20. Aliás, 19, que já tinha um reservado que eu preciso tirar lá. Não, esse aqui já é do senhor, pastor Gerson. Esse já é o seu. Estou com das mãos do pastor Gerson. Queridos, nós temos ali 2 bancas, nós temos a Gilgal e nós temos do lado a nossa banca, que é para ajudar no custeio desse evento. Esse evento está custando em torno de R$5.000. Nós abrimos as portas porque nós não queremos fechar o acesso a ninguém para esse conhecimento. Eu estava brincando com o Paul. Os sofrimentos que eu tenho hoje é um pouco a culpa dele, né? Que nós estamos nessa área por causa desse livro aqui e de outras matérias que nós lemos. Eu queria passar rapidamente, volta um pouquinho, só agradecer, agradecer nossos parceiros, a OPEM, o pastor Douglas já falou aqui, a OPEM está com uma agenda muito interessante para esse ano, nós temos uns desafios, eu viajo, inclusive, quarta-feira para Brasília, representando a OPEM, para o lançamento de uma frente parlamentar em defesa da família. Então, a OPEM tem uma agenda interessante para esse ano. Quero agradecer a Contato, nos doou 30 camisetas. As camisetas estão lá atrás, ao custo de R$30. Também você comprando, está ajudando também o evento. A Aleph está com a gente. Nós temos o congresso da Aleph aqui em outubro. Então, procure Leandro, Renildo, pastor Mendes. Tem uma turma aí para se informar sobre o congresso da Aleph. Ordem de Pastores Batistas. Quero agradecer ao pastor Valtensi, que está por aqui em algum lugar também. Tia Fund, a Tia Fund é parceira nossa antiga, é uma instituição inglesa, Serg é um amigo nosso, eu liguei para ele, falei, estou precisando da sua ajuda, ele está nos ajudando também. E também, pode passar? Gostaria de convidar você a, sempre que tirar uma foto, marcar a gente no Facebook com @cristianismo relevante e no Instagram também @cristianismo relevante. Aproveito para agradecer a presença do grande fotógrafo ali, Canidé Soares. Depois vocês entram lá, canidésoares.com. Boa parte das fotos, aliás, vai tirar um monte de foto, vai estar tudo lá. E também, quem tiver interesse, fale com ele também na cobertura de eventos. É uma pessoa, um ser humano sensível. Quero agradecer também ao pastor Gerson, que é o pastor dessa igreja. Quando lançamos o desafio para ele, ele abriu as portas, facilitou tudo para a gente. Não teríamos condições de fazer se não fosse esse acesso. Quero agradecer ao CEM, ao Centro Educacional Nazareno, que é uma escola até o 5º ano. Até o 5º ano, é uma das escolas
além dos valores cristãos, é uma escola referência em atender crianças especiais, com síndrome de Down e outros. Então, eu recomendo vocês a conhecerem o Centro Educacional Nazareno. Depois disso, tem mais, eu acho que dois cartazes. Pode passar, por favor. Canidé, que eu já citei, está o site ali, e os livros. Pronto, a gente para aqui e eu convido o Paul para iniciar já a sua palestra nessa noite aqui. Também quero agradecer. Pode vir, Paul. Quero agradecer. Paul está cedendo dias das férias dele. Foi um presente para a gente. Para mim é muito especial estar aqui hoje. E sou grato a Deus por sua vida e por estar aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado, Freire, que me fez o convite. Muito obrigado, pastor Glauber e pastor Gerson e pastor Douglas, que eu acabo de conhecer, todos os três. Muito obrigado. E hoje eu vou fazer, assim, duas coisas com vocês, basicamente. No começo e no fim, a gente vai meditar sobre alguns versículos bíblicos. Talvez não os versículos bíblicos que você esperaria para uma ocasião dessas. E no meio, digamos, o recheio do sanduíche, nós vamos fazer uma reflexão sobre política e fé cristã, muito breve, obviamente, e depois uma olhada no pensamento social dos autores cristãos da antiguidade, os primeiros grandes autores cristãos dos primeiros séculos da igreja. E depois eu vou explicar por que eu acho valioso fazer isso. E os dois textos que eu quero usar para começar, a gente não precisa nem ler, eu vou só citar ou parafrasear esses dois textos, vem de João 13 e de Gálatas 6. João 13, 34 a 35, é o texto de Jesus falando sobre um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, né? E qual é esse novo mandamento? É que os discípulos dele se amem. E esse amor é tão importante porque ele diz que é assim que as pessoas de fora vão saber que vocês são meus discípulos. Então isso é tão importante, esse amor dentro da comunidade cristã, que Jesus chama isso de um novo mandamento. Embora não tenha tanto assim de novo, aparentemente. Gálatas 6:10, né, é o texto em que Paulo nos exorta a fazer o bem a todos. Até aí, nada de excepcional. Afinal, o cristianismo é para isso, não é? Fazer o bem a todos. Mas aí ele acrescenta, mas especialmente aos irmãos na fé. Eu vou confessar que esses dois textos sempre me incomodaram. E sabe por que me incomodaram? Porque esses dois textos são o que eu chamaria de textos particularistas. São textos que particularizam o amar e o fazer o bem aos irmãos na fé, às outras pessoas dentro da comunidade cristã. E a razão que isso sempre me incomodou é o seguinte: eu sempre achei que um dos grandes baratos, digamos assim, do cristianismo é justamente o universalismo ético. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, em resposta à pergunta: quem é meu próximo? Né? Uma pergunta feita com o intuito de limitar o conceito de próximo. Me diga, das várias pessoas, quem é meu próximo? Eu vou fazer o bem só a essas pessoas e não às outras. E Jesus responde com a parábola do bom samaritano, que universaliza o conceito de próximo. Para Jesus,
todo mundo potencialmente é seu próximo. E, convenhamos, no mundo em globalização, em processo acelerado de globalização, como a gente vive hoje, todo mundo é nosso próximo. Todo mundo está à distância de um clique de computador. Então, diante desse universalismo ético do cristianismo, esses dois textos, João 13 e Gálatas 6, sempre me incomodaram. Porque, de novo, essa particularização ética? Eu acho que o ano passado eu fui entender por quê. Pelo seguinte: a pessoa que a gente sabe que é muito distante da gente, que a gente sabe que pensa diferente da gente em coisas fundamentais da vida, a gente não se choca muito quando aquela pessoa discorda de nós. A gente até gostaria que concordasse, mas a gente não espera a concordância. Agora, quando é uma pessoa que a gente sente, assim, um vínculo fraternal, uma intimidade, né? Quase que um convívio íntimo, né? A gente espera mais a concordância. E aí, quando a gente descobre que aquela pessoa discorda radicalmente de nós, numa área que a gente julga importante para a vida, é difícil de aceitar. Vocês sabem, obviamente, a que eu estou me referindo, né? Então, é por isso, eu acho, que Jesus, em João 13, e Paulo, em Gálatas 6, insistem nesse ponto. Porque justamente a tentação de não amar e de não fazer o bem é maior quanto mais próxima a pessoa de nós, mas, no entanto, aquela pessoa discorda de nós. Isso nos provoca em nós potencialmente uma raiva, uma indignação, né? Como é que pode? Né? E diante disso, a tentação de brigar mais, de odiar até, né? De querer romper relações, de querer não falar mais, né? É maior do que com aquela pessoa que a gente nunca esperou a concordância. Então, me parece que é por isso, quando Jesus e Paulo falam essas coisas, não estão diminuindo o universalismo ético. Pelo contrário, estão protegendo o universalismo ético. Estão dizendo, olha aqui, é tão importante amar e fazer o bem a todos, sem exceção, que nem a pessoa perto de você, que no entanto briga com você, e você não entende por que a pessoa pode ser tão obtusa, a ponto de não ver o que você vê com tanta clareza, mesmo assim você tem que amar e fazer o bem a essa pessoa. Bom, dito isto, nós chegamos à questão do tratamento cristão das diferenças políticas. O tratamento cristão das diferenças políticas. Por que isso é tão importante? Pelo seguinte, porque nós nunca vamos concordar, todo mundo, sobre essas questões. A diversidade política é normal, é aceitável e é boa dentro da comunidade cristã. O total acordo político só existiria em uma circunstância, que seria uma concordância imposta de cima por um autoritarismo.
Na ausência disso, inevitavelmente, nós vamos ter várias opiniões, uma diversidade de opiniões políticas dentro da comunidade cristã. Isso é normal, isso é aceitável, isso é até positivo. Por quê? Porque a unidade política cristã é impossível. Basicamente por 3 razões, me parece. A primeira razão é o que eu chamaria da ausência de uma receita política bíblica. A ausência de uma receita política bíblica. A Bíblia não existe para que a gente não tenha que fazer várias coisas na vida. A Bíblia não existe para que a gente não tenha que pesquisar, né, a ciência, descobrir as coisas por nós mesmos. A Bíblia também não existe para que a gente não tenha que lutar entre aspas, né, lutar com as questões políticas, a questão do desenvolvimento de boas instituições sociais e políticas. Então a Bíblia não pretende nos dar uma receita nessas áreas. Nesse sentido, inclusive, o cristianismo difere dos outros grandes monoteísmos. O judaísmo tem as leis de Moisés. O Islã tem a lei Sharia. O cristianismo tem o quê? Não tem uma lei nesse sentido. A ausência de uma lei é significativa para nós. E é uma tentação a gente querer preencher esse vazio, bolando leis pretensamente cristãs, porque às vezes é uma angústia conviver com esse vazio. Mas eu acho que está aí por uma razão. Então, a ausência de uma receita política pronta que a gente possa tirar da revelação e aplicar em qualquer lugar, em qualquer momento histórico. Segunda razão, pela impossibilidade da unidade política cristã. A distância entre o mundo bíblico, ou melhor dizendo, os mundos bíblicos, porque como o conceito cristão de revelação é justamente uma revelação que leva tempo para acontecer, tem uma progressão na revelação, ocorre através de séculos e mais séculos, em lugares diferentes, em tipos de sociedade diferentes. Então são vários mundos bíblicos. A distância entre esses vários mundos bíblicos e nosso mundo de hoje. A distância é muito grande e, por assim dizer, a ponte hermenêutica, né? A ponte entre esses mundos e o nosso mundo é muito longa. E por isso, não é possível, nós podemos tirar princípios, e nós vamos, inclusive, fazer um pouco disso hoje, mas nós não podemos tirar uma receita política e dizer a política cristã é isso. Terceira razão pela impossibilidade da unidade política cristã. Existe uma famosa pseudo-definição, digamos assim, da política, que diz que a política é a arte do possível. A arte do possível. E sendo a política a arte do possível, mesmo que você e eu tiremos da revelação bíblica as mesmíssimas conclusões em termos de política, mesmo assim, talvez a gente difira radicalmente naquilo que a gente considera possível e aconselhável fazer hoje no Brasil.
certo? Então, diante dessa questão da política como a arte do possível, duas pessoas que basicamente pensam igual podem, mesmo assim, diferir até radicalmente sobre aquilo que acham possível recomendar para um governo hoje. Resultado de tudo isso, dessas razões que eu acabo de falar. O resultado é que existe o que eu costumo chamar um certo recato cristão diante da política, uma certa hesitação, um certo não dogmatismo. Novamente, podemos talvez contrastar com algumas outras religiões que parecem ter uma vontade muito maior de elaborar receitas políticas, né, aplicáveis em qualquer lugar e em qualquer tempo. O cristianismo não. O cristianismo sofre, se quiser, entre aspas, desse recato, né? É sempre um pouco um pé atrás. E por causa desse recato político cristão, a politização da fé é desastrosa, porque cobra um pedágio político para você trilhar o caminho da fé. Então, a politização da fé é desastrosa e também é idólatra, porque confunde o absoluto e o relativo. Para nós, cristãos, e veja bem, eu não estou dizendo isso de forma alguma para minimizar a importância da política, mas mesmo aceitando, afirmando a importância da política, o dever dos cristãos participarem e participarem com paixão, mesmo assim, é sempre, por assim dizer, com o pé atrás. Ou seja, sempre com a lembrança lá atrás na cabeça, peraí, isso pertence à esfera do relativo e não à esfera do absoluto. Se eu colocar as minhas opiniões políticas, e as minhas são as melhores, certo? Mas se eu colocar as minhas opiniões políticas no mesmo patamar das minhas crenças básicas a respeito da fé, eu estou sendo idólatra. Então, diante disso, quais são as tarefas políticas mais urgentes hoje para a comunidade evangélica? Eu vou elencar alguns aqui. Primeiro, a defesa da pluralidade política cristã. A defesa da pluralidade política cristã. Eu tenho as minhas opiniões políticas, eu estudo isso, eu gosto demais de conversar sobre isso. De certa forma, parafraseando Paulo, gostaria que todos fossem como eu, mas eu tenho que reconhecer que isso não vai acontecer nunca. E eu quero afirmar que eu não quero isso, no fundo. Porque eu quero defender a pluralidade política da comunidade cristã. Isso significa defender internamente o direito das pessoas discordarem de mim sobre isso. E eu vou alegar as minhas razões e a outra pessoa vai alegar as suas razões e nós vamos conversar direitinho. Mas eu vou reconhecer que a pluralidade política é fundamental. E quando se tenta abolir essa pluralidade, quem sai perdendo é a própria igreja, é a própria fé e, enfim, as pessoas envolvidas. Em segundo lugar,
e ligado a isso, a conscientização da sociedade a respeito da diversidade política evangélica. Se quiser, isso é o lado externo do primeiro item, né? Que o primeiro item foi uma coisa interna, né? Defender internamente a pluralidade política. Externamente, a gente tem que conscientizar a sociedade a respeito da diversidade política evangélica. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? As pessoas olham de fora e têm uma certa impressão. Evangélico igual a eleitor de fulano, né? Ou igual a, né, uma pessoa que só pensa na questão X, na política. Ou a gente pode pensar em outros exemplos. E é muito importante que todos nós, na medida do possível, e pessoas que têm uma certa liderança em especial, que se preocupem com isso. Isso é importante para a igreja e para a sociedade. Porque me parece que a impressão da falta de diversidade política no meio evangélico impede o crescimento numérico das igrejas. É um estorvo, principalmente em certos meios sociais. É um problema. Então, é muito importante isso, a conscientização da sociedade a respeito da diversidade política. E, além do mais, é importante conscientizar a classe política, porque aí os políticos não vão acreditar nos pastores que prometem todos os votos, né, da sua igreja ou de todas as igrejas para determinado candidato, em troca de sei lá o quê. Então, é muito importante desmascarar essa ideia. Terceiro, dar um exemplo para a sociedade de como lidar com essa diversidade. Eu gostaria muito que, não que a sociedade olhasse para as igrejas e pensasse, puxa, vocês todos pensam igual. Não. Mas eu gostaria que olhassem e dissessem, puxa, vocês discordam politicamente uns dos outros, tanto quanto a gente, mas parece que vocês conseguem lidar com isso melhor do que a gente. Não sei se as pessoas dizem isso, de fato. Então, quer dizer, isso seria uma das coisas mais belíssimas, né? Se a igreja pudesse dar exemplo nesse sentido. Por exemplo, qual é o papel das igrejas em épocas eleitorais? Me parece que tem várias coisas. Uma coisa, e não só em épocas eleitorais, mas fora de épocas eleitorais também, é o ensino consistente das dimensões políticas do discipulado, porque o discipulado cristão tem as suas dimensões políticas, como tem as suas outras dimensões também. Então, o ensino das dimensões políticas do discipulado. Também, a igreja não se comprometendo com candidaturas, não se envolvendo na disputa partidária. Depois eu volto a esse ponto para explicar mais por que não. Mas, eu acho que uma coisa que a igreja pode muito bem fazer, e isso sim seria um exemplo para a sociedade, seria, por exemplo, promover debates sérios com representantes de todos os candidatos, sejam representantes de dentro da igreja ou de dentro da comunidade cristã maior, ou mesmo de fora, se não houver, mas representantes sérios expondo os melhores argumentos do outro lado.
Porque veja bem, os meus melhores argumentos sempre vão vencer os seus piores argumentos. E vice-versa. Mas os meus melhores contra os seus melhores, aí é mais interessante. Então, os melhores argumentos do outro lado. Então, isso num ambiente de seriedade e de paixão, porque, claro, está certo, ter a paixão política, porque estamos falando do bem-estar da comunidade, da sociedade, mas num ambiente de respeito, num ambiente de escuta, né? A paciência para ouvir o outro e pensar, eu acho que eu tenho razão, mas quem sabe eu não tenho. Né? Então eu preciso pelo menos ouvir os melhores argumentos do outro lado, me colocar na posição do outro, tentar ver o mundo através dos olhos do outro. Por que o outro vota diferente de mim? Quais são as razões? Geralmente não é porque a outra pessoa é idiota. Em quarto lugar, quarto elemento da tarefa política da igreja nesse momento. Afirmar com todas as letras, sem nenhuma dúvida, a não discriminação. A não discriminação. E, novamente, eu vou voltar a isso depois, para explicar mais por quê. Em quinto lugar, escolher sabiamente as batalhas. Escolher sabiamente as batalhas. Escolher uma batalha, qualquer um faz. Mas escolher sabiamente é mais difícil. E eu acho que um elemento nisso, uma coisa que nos ajuda a pensar um pouco sobre a sabedoria, né, da escolha, é a questão, digamos, da proporcionalidade bíblica. Ou seja, uma questão que aparece rarissimamente na Bíblia, que se você pegar todos os textos que são considerados, né, de falar sobre isso, cabem numa página só. Se a sua Bíblia tem apenas 2 páginas, então tudo bem, fale 50% do tempo sobre isso. Mas se a sua Bíblia com a minha tem em torno de 1000 páginas, as proporções são um tanto diferentes. Então não vamos falar exageradamente de questões que a Bíblia fala desse tantinho. Vamos falar muito das questões que a Bíblia fala em quase todas as páginas. Essas são as coisas, suponho, mais importantes. A sexta coisa. Debater as questões que surgem, né, na sociedade pelo mérito. Debater pelo mérito. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós somos uma comunidade extremamente autocentrada, extremamente concentrada no próprio umbigo. Todas as questões, a primeira coisa que vai ser falado é como a gente imagina que essa questão vai afetar a gente. Às vezes nem vai afetar daquela forma, é uma reação paranoica. Né? Mas, de qualquer forma, é sempre centrado na gente. E quando a gente parte do pressuposto que estão querendo pegar a gente, estão querendo nos enquadrar, estão querendo nos perseguir, nós vamos ler todos os acontecimentos por esse prisma, da pior forma possível. Não. Vamos discutir as propostas que estão aí em termos dos seus méritos, ou falta de méritos. Não levando sempre
né, para como poderia afetar a gente. E sétimo e último. Sétima e última recomendação para as tarefas políticas urgentes da comunidade evangélica hoje. Ficar dentro dos parâmetros da democracia. Ficar dentro dos parâmetros da democracia. E ficar dentro com convicção. Com convicção. Tem uma frase famosa de um teólogo que diz assim: a propensão humana para o bem torna a democracia possível. A propensão humana para o bem torna a democracia possível. E a propensão humana para o mal torna a democracia necessária. A propensão humana para o mal torna a democracia necessária. Então, possível e necessária. Fundamental isso, me parece. Um dos primeiros sociólogos que escreveu muito sobre os inícios da democracia, da era democrática, como ele falava, ele dizia assim: olha, eu acho que o cristianismo vai ter um papel importantíssimo na era democrática. Interessante isso, porque tinha muitos outros pensadores achando que não, né? Na era democrática o cristianismo, a religião em geral vai declinar, vai, né, acabar. Mas ele dizia não, vai ter um papel muito importante. Como assim? Primeiro porque ele dizia, a democracia tem muitas virtudes, mas também tem vários vícios. E aí esses vícios precisam ser combatidos ou minimizados por outros fatores. Fatores que precisamente as igrejas, a fé cristã pode proporcionar. Por exemplo, na era democrática, os debates costumam girar muito em torno de coisas materiais, questões materiais. E claro, essas questões são importantes, mas a vida não é só disso, como alguém disse uma vez, né? Não é só de pão. Então tem outras questões também que são importantes. E a fé cristã ajuda a erguer a vista das questões puramente materiais para outras questões. Em segundo lugar, a era democrática tem um problema com a inveja. Sociedades não democráticas têm menos problema com a inveja. É interessante isso, porque ninguém espera ter a mesma coisa. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, eu não aspiro ter as mesmas coisas do ricaço. Mas na era democrática, se está me dizendo, você é igual ao ricaço, você pode ser um ricaço amanhã, você tem os mesmos direitos, aí eu aspiro, né? Então a inveja se torna um problema sério. E novamente ele diz, a fé cristã ajuda a debelar os efeitos da inveja. E em terceiro lugar, ele dizia o seguinte, a democracia vive do curto prazo, é o ciclo eleitoral, né? Os governos geralmente vão pensar em termos do ciclo eleitoral. E certas questões não se resolvem dentro de ciclos eleitorais. Por exemplo, hoje em dia, nós temos um exemplo clássico, claro disso, que são as questões ambientais, que exigem políticas de longuíssimo prazo. Mas muitos governos vão pensar, por que eu vou fazer isso? Até lá eu não estou mais no poder. Aí, novamente, o Tocqueville diz assim, olha, os cristãos, a igreja, a fé cristã,
pode ter um papel importantíssimo nisso, porque ajuda as pessoas a pensarem no longo prazo. No longo prazo. Claro, nem sempre os cristianismos reais fazem essas três coisas, né? Nem sempre combatem o materialismo excessivo, a inveja e o imediatismo, né? Será que o nosso cristianismo faz isso? E claro, para terminar essa parte sobre democracia, não podia faltar a famosa frase de Churchill, né? Que a democracia é o pior sistema de governo inventado pelos homens, com exceção de todos os outros já tentados. E às vezes, quando já passaram muitos anos desde a última vez que tentaram outra coisa, a tentação é de romantizar aquilo e ficar impaciente com a democracia. Não é tão importante assim. E a procurar esses atalhos. Mas esses atalhos não democráticos, autoritários, são pistas falsas. A história repetidamente demonstra isso e, eu creio, a boa teologia cristã sugere justamente isso. Agora eu quero falar um pouco sobre, e aqui nós vamos ter algumas coisas projetadas, a visão social dos pensadores cristãos do mundo antigo. Por que eu acho interessante olhar isso? Muitas vezes os debates hoje estão extremamente polêmicos, extremamente corrompidos já. E volta e meia você fala alguma coisa e alguém diz, não, você está sendo politicamente correto, ou seja o que for. E é interessante a gente voltar atrás, para os cristãos de 1500, 1800 anos atrás, e olhar o que eles diziam a respeito dessas coisas. Porque eles certamente não estavam preocupados em ser politicamente corretos. Eles não estavam participando das nossas polêmicas, né? Então, eu acho muito importante ouvir essas vozes do passado, mas são irmãos nossos, né? Falando dessas coisas. Então, a primeira coisa... Não? Sim. De um autor chamado Lactâncio, início do século IV, que dizia o seguinte: Deus tem a mesma relação com todos os seres humanos. Por isso, somos todos filhos seus com direitos iguais. Com direitos iguais. Ou seja, a ideia subjacente aqui é a unidade da raça humana. Você pode achar que é óbvio que existe a unidade da raça humana. Não. Historicamente não era assim. A ideia de que todos os seres humanos têm uma unidade, que todos nós somos, de alguma forma, parentes, e que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho por ser humano, isso é uma conquista histórica, em boa parte devido ao cristianismo. Então, essa ideia de que todos nós temos direitos iguais. Próximo, por favor. Isso é um grande teólogo chamado Gregório Nazianzeno, da segunda metade do século IV, considerado o maior teólogo dos primeiros séculos da Igreja. E ele diz assim: imitemos a primeira e suprema lei de Deus. Qual será essa lei, né? A primeira e suprema lei de Deus. Qual é? Que dá chuva e sol, rios e bosques, ar e águas a todos. E suas dádivas não estão sob o domínio de ninguém, nem são regidas por lei, nem marcadas por fronteiras. Mas são todos comuns e abundantes, e por isso nunca falham, mas sustentam a dignidade da natureza humana. Eu acho belíssima essa frase, né? Belíssima.
Mas, sempre tem um mais, né? Mas os seres humanos fecham seus corações e se esquecem que as divisões de status e de classe social entraram com o pecado. Mas desde o início, disse o Senhor, não era assim. Essa frase, desde o início não era assim, é Jesus falando sobre a questão do divórcio. Mas Gregório pega essa frase e aplica numa outra situação. Aquele que criou o ser humano no começo, o criou livre, o coroou com livre-arbítrio, regido somente pela lei do mandamento divino. Mas, com a entrada do pecado, veio o ódio e a contenda, e a nossa raça ficou dividida, e a avareza derrotou a dignidade da nossa natureza. Outra frase belíssima. A avareza derrotou a dignidade da nossa natureza, usando até da lei para estender o seu domínio. Leis que ajudam a avareza. Interessante, né? Ainda bem que não temos essas leis mais. Você, no entanto, precisa enxergar a unidade e igualdade originais e não a divisão posterior. Você, cristão, ele está dizendo, você, cristão, precisa enxergar a unidade e igualdade originais e não a divisão posterior. Então, qual é a primeira e suprema lei de Deus para Gregório Nazianzeno, o maior teólogo da igreja primitiva? É a não discriminação. É a não discriminação. É você não discriminar como a sociedade discrimina. Lá fora eles fazem assim, mas aqui dentro não. Não. Próximo, por favor. Orígenes, do início do século III. Temos certas obrigações para com os nossos compatriotas e para com a raça humana em geral, e, sobretudo, para com os forasteiros, dando-lhes o que é devido no espírito humanitário da sabedoria. Interessante isso, né? E o próximo, por favor. Novamente, Gregório Nazianzeno. O amor é o primeiro e maior mandamento. E creio que a parte mais perfeita dessa virtude consiste do amor aos pobres, da empatia e compaixão aos outros seres humanos. De acordo com o preceito que nos manda chorar com os que choram, devemos abrir os nossos corações a todos que sofrem aflições, seja qual for a causa. Seja qual for a causa. Sejamos, diz Gregório, né, em seguida nesse texto, amantes de Cristo e dos pobres. E ele menciona dois flagelos, ele ilustra esse princípio com dois flagelos. O desemprego e a falta de acesso a cuidados médicos. Interessante isso, né? Desemprego e falta de acesso a cuidados médicos. E o próximo, por favor. Novamente, Gregório, citando Jeremias 9, famoso texto de Jeremias 9, né? Não glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Se alguém tem que se gloriar, que se glorie nisso, que compreenda e conheça a Deus, que se compadeça com as aflições alheias. Se você conhece o texto de Jeremias, você vai pensar, peraí, aquela última frase não está em Jeremias, né? Que se compadeça com as aflições alheias não está em Jeremias. Não está. É a interpretação de Gregório do texto de Jeremias. Ou seja, para ele, o que significa compreender e conhecer a Deus? Significa se compadecer com as aflições alheias. Interessante isso, né? Próximo, por favor. Esse é um texto de Pelágio, início do século V. Muita gente só conhece Pelágio pela briga com
o Agostinho, né? Mas Pelágio tem muitas outras coisas. Ele escreveu sobre muitas outras coisas também e era muito conceituado, né? Se Deus tivesse decretado que houvesse desigualdade em todas as coisas, Ele teria feito uma distribuição desigual das dádivas materiais da criação e não teria permitido que as pessoas fossem iguais no que diz respeito às suas dádivas maiores, as espirituais. Continuação, por favor. Possuímos igualmente com os outros todas as coisas que não estão debaixo do nosso controle. E possuímos de forma injusta e desigual somente as coisas sujeitas ao nosso próprio governo. Mas, se a bondade de Deus se distribuída de maneira igual, tanto em coisas materiais como espirituais, fica claro que a desigualdade se deve à injustiça humana e não ao favor divino. Interessante isso, porque você lê, inclusive, muitos textos acadêmicos e tal, que o cristianismo defendeu a desigualdade como fruto da vontade divina. E aqui lá atrás, no século V, nós temos Pelágio dizendo, não é nada disso, né? A desigualdade se deve à injustiça humana e não ao favor divino. Próximo, por favor. Novamente um texto de Pelágio. Ainda bem que essas coisas não acontecem mais. Ante seus olhos, corpos humanos, de natureza igual à sua, são fustigados com chumbo, ou quebrados a cacetadas, ou dilacerados por animais, ou queimados no fogo. Mas a sua sensibilidade cristã lhe permite assistir a tudo isso, e até administrar a tortura você mesmo. Será que algum endurecimento do seu coração lhe torna imune ao sofrimento de alguém que partilha a mesma natureza sua? Será que a dor no corpo do outro, por alguma razão, não penetra os sentimentos do seu coração? Que texto fantástico! Que texto fantástico! Bom, tortura não tem nada a ver com a nossa sociedade, obviamente. Próximo texto, por favor. Tertuliano. Por volta do ano 200, inventando o conceito de liberdade religiosa. É o primeiro texto usando esse termo. Interessante. É um direito humano fundamental, um privilégio da natureza, quer dizer, não um privilégio outorgado pelo Estado, mas um privilégio da natureza, que todo ser humano possa adorar segundo as suas próprias convicções. A religião de uma pessoa não ajuda nem prejudica outra pessoa. Puxa, que defesa fantástica da liberdade religiosa. Os cristãos dos primeiros séculos entendiam isso. Entendiam que a religião do outro não prejudica ninguém. Pode prejudicar a própria pessoa, talvez, mas não prejudica outra pessoa. Interessante isso. Então a gente viu aí várias coisas que alguns cristãos desavisados acham que são invenções modernas do secularismo, do humanismo secular ou coisa do gênero. E não são. Estão ali atrás, nos autores cristãos, numa época que quase ninguém, ou ninguém em alguns casos, estava defendendo isso. Os cristãos eram pioneiros na defesa dessas coisas. E ninguém jogava na cara deles que eram humanistas seculares. Não. Eles estavam apenas falando das implicações da revelação divina em Cristo. Então, essas coisas têm a ver com a gente. E eu quero terminar, como eu falei, com outros dois textos muito pequenos. Primeiro,
texto de Gálatas, novamente, Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Acho que todos aqui conhecem, né? Paulo diz que em Cristo, não há nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem judeu nem gentio. Não é isso? Interessante isso. Essas três categorias. Ou seja, em Cristo não pode haver diferenciação, discriminação com base no gênero, com base na etnia e com base na classe social. Interessante isso, sabe por quê? Todo mundo ouviu falar da democracia em Atenas, né? Atenas inventou a democracia e tudo mais. Mas a democracia ateniense era uma coisa limitadíssima. Quem não podia participar da democracia ateniense? As mulheres, os escravos e os forasteiros. Ou seja, Paulo pega, coincidentemente ou não, você decide, justamente essas três categorias e diz, em Cristo, não. Em Cristo, não. Não há nada no mundo antigo que rivalize com isso. Impressionante. Claro, Paulo está falando em Cristo. Será então que ele está dizendo, olha gente, em Cristo, ou seja, dentro da comunidade cristã, não pode haver essas discriminações. Mas lá fora, vocês podem discriminar à vontade? Será que é isso que ele está dizendo? Eu desconfio que não, pelo fato de que ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, que por acaso falou várias coisas, inclusive a parábola do bom samaritano e outras coisas mais. O universalismo ético. Então, eu duvido muito que Paulo esteja dizendo, lá fora, na sociedade, vocês cristãos podem muito bem discriminar por motivo de sexo, de raça e de classe social. Tudo bem. Não, ele não está dizendo isso, eu creio. Ele está dizendo que não. Tanto aqui dentro da comunidade cristã, como na sua vivência fora, não pode haver essas discriminações. Na sua maneira de tratar as pessoas, nas propostas políticas que você defende, na maneira de você votar. E o último texto, Marcos 2, 27. Todo mundo conhece também. Marcos 2, 27. Jesus curou uma pessoa no sábado, os fariseus não gostaram, e aí Jesus diz, o sábado foi feito para o ser humano, não o ser humano para o sábado. É um princípio geral. E fazendo a mesma coisa que Gregório fez com aquela frase no começo diz o Senhor, não era assim, nós também podemos pegar essa frase e dizer, olha, aqui está um princípio importante, um princípio que vale para todas as instituições. E olha, Jesus está falando do sábado, uma instituição religiosa importantíssima. Mas ele diz, mesmo assim, o sábado foi feito para o ser humano e não vice-versa. Então, isso vale para todas as instituições. Vale para todas as instituições religiosas, eclesiásticas, e também todas as instituições sociais e políticas e econômicas. Então, nós podemos dizer, o Estado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o Estado. O ser humano não tem que servir ao Estado, o Estado tem que servir ao ser humano.
Da mesma forma, o mercado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o mercado. O mercado tem que servir ao ser humano e não vice-versa. Em algumas épocas, a gente precisa ouvir mais que o Estado foi feito para o ser humano e não vice-versa. Em outras épocas, a gente precisa ouvir mais que o mercado foi feito para o ser humano e não vice-versa. O critério é sempre a primazia da pessoa humana. E todas as instituições devem servir a esse fim. A esse fim. Isso me parece um princípio cristão fundamental, tanto na nossa vida eclesiástica, aliás, como também na nossa vida na sociedade maior. Com isso eu vou parar. Me parece que depois vai ter um intervalo, é isso, Freire? E depois haverá tempo para perguntas? Tá certo. Eu estou com gostinho já de quero mais, mas desde manhã eu estou no pé dele, já para a gente agendar 2020, né? Estou cuidando bem dele, da esposa Yolanda, que eu não apresentei. Yolanda está ali atrás, maranhense, esposa do Paul Freston, está ali atrás, já reconheci. Nós convidamos, mandamos e-mails para várias autoridades políticas do Estado, e eu cometi um erro aqui de não apresentar o nosso deputado estadual, Albert Dixon, que nos dá a honra de estar presente. Muito obrigado. Eu não sei se tem alguma outra autoridade aqui, não chegou para mim. Nós convidamos vereadores, deputados, secretários. Opa, os vereadores ali, falou o nome agora, é? Só repete o nome? Dinarte Torres, vereador aqui de Natal. Obrigado, muito obrigado, honrado ali, do lado do pastor Valtenci. Deu um branco o seu nome, eu sabia o seu nome, mas deu branco. Queridos, enquanto o pastor Gesso está aí, não? Enquanto ele não chega aqui, eu quero só fazer uma apresentação rápida. Já prepara o vídeo da Aleph ali. Nós teremos aqui o segundo seminário de capacitação diaconal, com o palestrante pastor Magno Paganelli, de São Paulo. Inscrição até dia 30 de abril, ganha um livro, O Livro dos Diáconos. Irmão Terceiro Dantas, acho que está por ali, é o responsável por o evento ali. Obrigado pela sua presença. Nós temos essa camisa, nós fizemos essa camisa de propósito, queridos. Eu quero agradecer a Contato. Olha, 2 Coríntios 5:20. Nós somos embaixador de Cristo. Embaixador é uma função política. Representante de Cristo. E as ponderações eu deixo com o Paul aqui, tirando. Vamos passar o vídeo da Aleph rapidinho? Já está no ponto. Pastor Marcos, o senhor tem uma palavra agora. Pastor Marcos vai fazer agora um momento de ofertório, dar uma palavra de ofertório. Sinta-se à vontade de contribuir, esse evento foi gratuito, mas ele tem um custo, né, que está sendo bancado por vários parceiros. Eu esqueci de falar da Ultimato. A Clênia foi fantástica com a gente, dona da Ultimato, nos doou 25 livros e enviou outros livros do povo para vender aqui. A gente tem uma pequena margem de lucro para ajudar nesse evento. Eu sou grato a eles por isso, também nos ajudou na divulgação. Então, pastor Marcos. A graça e a paz a todos. Boa noite. A salvação é de graça, mas alguém pagou o preço. Queridos, esse evento, como o próprio Freire falou no início, foi aberto às portas, porque o propósito não era de arrecadar fundos, mas nos alegra muito o coração nós podermos olhar para todos vocês e termos vocês presente conosco aqui nesse evento, juntamente para ouvir o Paul Freston. Não existe cachê para o palestrante. Paul Freston, ele além de estar doando as suas férias para estar aqui, não tem cobrança de cachê para ele, mas todos sabemos que nós tivemos que
mudar a rota de viagem dele, né? Ele estava numa praia, num estado aqui pertinho, e aí nós tivemos que comprar a passagem aérea para ele, o colocamos como é recomendado, como manda a boa prática, em um bom hotel, em Ponta Negra, né? Estamos passeando com ele na cidade, queremos dar um passeio com ele. Só uma novidade que ele estava comentando comigo: há 40 anos ele esteve visitando em Natal em lua de mel, né? Então, assim, é um momento de reviver boas lembranças nessa cidade. E aí, queridas, vocês sintam-se à vontade para que você contribua, para que você possa ofertar, para que nós possamos estar cobrindo os custos desse evento, para que a gente possa estar preparando outros eventos como esse, trazendo outras pessoas também para estar palestrando para todos vocês. E isso é feito com doação, isso é feito com oferta. E a oferta, ela está no nosso bolso. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, para que a gente descanse um pouco as cadeiras. Vamos agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade e pelo privilégio que Ele nos concede neste instante. Pai, te damos graças, Senhor, por teu amor, por tua graça. Te damos graças, ó Deus, pelo teu perdão. Te damos graças pela tua provisão, pela tua proteção. Somos agradecidos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, que nos concede de estarmos nesse lugar, ó Pai, sendo, Senhor, alcançado, Pai, pela ministração, pelas palavras trazidas aqui pelo teu servo, Senhor. Queremos aqui, ó Deus, manifestar a nossa gratidão, Senhor. Nesse instante também, ó Pai, queremos colocar em nossas orações diante de Ti, Senhor, o pastor Gerson, Pai, que chegou aqui ainda sofrendo com uma enfermidade, ó Deus, incomodado, e que num dado momento ele não suportou e precisou sair, Senhor, para ser atendido na unidade hospitalar. Pedimos, ó Deus, que Tu alcance, Senhor, que Tu manifeste a Tua graça, que Tu manifeste a Tua unção de cura sobre a vida do Teu filho, Senhor, que seja repreendido aquela enfermidade, que seja restaurado, ó Deus, a sua saúde, para a glória do Teu nome. É o que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Pessoal que está com os papéis, nós não temos muito tempo, mas temos aí mais, eu acho que 15 minutinhos. Antes disso, pastor Renildo, por favor, já venham para cá, pastor Renildo. Nós vamos passar um vídeo da Aleph, depois em seguida nós vamos começar as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. Só o vídeo, então tá bom. Se a sua igreja desaparecesse da comunidade... Se a sua igreja desaparecesse da comunidade onde ela está inserida, as pessoas sentiriam sua falta? Revitalização de igrejas é um dos mais urgentes desafios da atualidade. Precisamos ampliar nossa visão do papel de uma igreja viva e de sua liderança para influenciar e transformar seu próprio bairro e cidade. É sobre isso que vamos conversar no próximo Congresso Aleph em 2019. Revitalizando a igreja e a sua liderança. Ok? Nós recomendamos o Congresso da Aleph, os nomes aí, boa parte deles nós conhecemos, são pessoas super abençoadas. Pessoal, Jennifer, o pessoal da papel já está em mão já, beleza?
Levanta a mão e que Jennifer vai passar para fazer pergunta. Temos pouca. Paul, eu te convido para cá já. Não sei se vocês, a maioria conhece Paul. Paul é uma figura ímpar nessa temática, viaja o mundo, grandes universidades desse mundo, apresentando trabalhos acadêmicos, sempre sendo convidado para dar aula, e nos honra com a sua presença de forma muito simples e também maravilhosa com o conteúdo. Eu tenho a primeira pergunta, Paul. Eu, por muitos anos da minha vida, tive uma dicotomia, né? Eu tinha uma vida espiritual e uma vida material. E dentro dessa vida material estava a política, que eu não dava muita importância para ela, talvez por isso muitos cristãos também não deem importância para ela. Nós chegamos no nível que nós estamos hoje, né? Queria que você falasse isso, se você avaliasse um pouquinho a bancada evangélica brasileira, como a igreja tem feito política hoje em dia. Antes de falar da bancada evangélica, vamos falar de coisas mais amenas. Quer dizer, o que você falou no começo, Freire, eu acho que a questão das vocações, eu acho, né? Todos nós somos vocacionados para o reino de Deus, né? Mas dentro do reino de Deus, nós temos vocações variadas. E algumas pessoas, eu acho que têm uma vocação de Deus para se envolverem de uma forma especial nessas questões. Nem todo mundo, obviamente, né? Mas o que nós temos todos, né, é a questão da cidadania, né, como bons cristãos. Na era democrática, como eu falei antes, a era democrática exige cidadãos ativos e interessados, não interesseiros, interessados e não súditos passivos, né, como as autocracias, as ditaduras e tal. Então, na era democrática, todos nós temos isso em comum, mas algumas pessoas Deus chama, eu creio, para se envolverem de uma forma maior, né, de uma forma mais constante. Agora, as bancadas evangélicas, o próprio conceito vem desde a Constituinte, né? Foi justamente na Constituinte que pela primeira vez as pessoas, a mídia, né, começou a constatar, falar, nossa, tem um montão de deputado evangélico aí, né? E que parece que tem uma certa uniformidade, que não era tanto assim, né? Mas aí criou essa ideia da bancada evangélica. E mais para frente, aí que se começou a criar a frente parlamentar evangélica e tal. As restrições que a gente podia fazer a essas bancadas são múltiplas, né? Uma delas é que, infelizmente, as bancadas, não é todo membro, obviamente, mas evangélicos, deputados evangélicos têm participado desproporcionalmente dos escândalos políticos dos últimos 30 e tantos anos. Essa é a realidade. Longe de sermos a solução para a corrupção política, nós temos alimentado a corrupção, participado, aperfeiçoado até a corrupção política. Eu acho que há, inclusive, razões para isso. Desproporcionalmente, isso tem a ver com a maneira que muitos desses deputados são eleitos, né? Que é justamente, digamos, são eleitos como candidatos oficiais das suas igrejas. E aí a tendência é justamente de quererem, ou de terem que servir, mostrar serviço para aqueles que os elegeram, né? Não o membro comum necessariamente, mas os líderes que arrebanharam o voto para eles.
Então, isso leva a um certo tipo de comportamento político, infelizmente. Outro comentário que eu faria é o seguinte: a tendência dessas bancadas sempre tem sido de ter uma visão muito estreita da política. Eu entendo por quê. Isso não desculpa, mas de certa forma explica. Não justifica, mas explica. Porque muitas vezes, se você é de uma comunidade que nunca se interessou pela política, né, e você pensa, eu quero me envolver, a tendência é de se envolver na política em coisas que já a igreja se interessa. Então, liberdade religiosa, obviamente, é uma coisa. É muito fácil dizer, eu estou na política para defender a liberdade religiosa. Certo? Às vezes, o que você está defendendo são ameaças ilusórias à liberdade religiosa, mas isso é outro problema. Mas, de fato, a defesa da liberdade religiosa, como a gente viu com Tertuliano, é importante, é um princípio cristão desde o começo. Também, por exemplo, dizer eu estou na política para combater a corrupção é fácil de entender. Uma pessoa não politizada entende isso, porque sabe que a corrupção é uma coisa ruim, é uma coisa antiética. Então, estar na política para combater a corrupção é fácil de entender. Também dizer, eu estou na política para defender a família, é fácil de entender, porque a família é uma coisa que se prega dominicalmente na igreja, a importância da família. Então, é fácil de fazer essa transposição, né? Claro, o que significa defender a família? Na política é mais complicado do que isso, né? Geralmente isso não inclui, por exemplo, defender políticas econômicas favoráveis à vida familiar, principalmente dos mais pobres. Isso não faz parte, geralmente, do conceito de defesa da família. Então, o próprio conceito é limitado. Mas, de qualquer forma, é uma ideia que é fácil de você comunicar. Agora, outras coisas, políticas econômicas, sistemas políticos, relações exteriores, coisas do gênero, é muito mais difícil você comunicar. Então, a tendência é das bancadas evangélicas não falarem dessas coisas e terem essa visão muito estreita do que significa ser evangélico na política. E isso contribui para uma imagem pública justamente, né? Vocês só se interessam por questões A, B e C. E D a Z, não. E isso é um problema muito sério, né? Em parte também é devido a uma falta de pessoas qualificadas. Nós não temos muita gente qualificada para pensar essas questões. Então, novamente, a tendência é de deixar para lá, porque aí já complica. Então, eu acho que, resumindo, né, as bancadas evangélicas têm sido um problema sério, têm prejudicado a imagem pública de todos os evangélicos e têm, inclusive, prejudicado os bons políticos evangélicos, porque eles existem. E eles tendem a ser olhados por muita gente pela ótica dessas bancadas corruptas, muito estreitas, muito interesseiras, né, no seu conceito de política. Eu só acho que eu tenho mais tempo para mais uma pergunta só, porque o tempo está correndo. Tem uma aqui, dizendo o seguinte: de forma prática, como podemos convencer nossos irmãos sobre a importância da atuação política, uma vez que os representantes cristãos, políticos com mandato, não têm dado o devido exemplo, se utilizado de assistencialismo, que só vicia as pessoas, mas não trata as causas da sociedade de forma correta. A mudança começa mudando de casa?
Nosso problema como igreja evangélica é que nós não somos a igreja católica. Ou seja, se você tem uma igreja hierárquica, internacional e milenar, você tem uma série de vantagens. Você tem uma série de desvantagens também em outras coisas, mas você tem uma série de vantagens quando se trata de se meter na política. Você tem toda uma tradição de pensamento, tem as chamadas encíclicas sociais que vêm desde o século XIX, né? A doutrina social da igreja, que todos os grupos católicos que atuam na política vão pelo menos fazer uma reverência à doutrina social da igreja, mesmo que no fundo discordem, né? Mas nós evangélicos não temos isso, e além disso nós somos divididos, segmentados. Essa segmentação nossa é uma grande vantagem para a expansão numérica, para a ligeireza na sociedade, né? Eu costumo dizer, se uma favela nova, né, aparece na periferia de uma grande cidade hoje, amanhã já tem uma igreja evangélica. Até o final da semana tem 5 igrejas evangélicas brigando entre si, mas estão ali. Vai demorar para a igreja católica estabelecer uma presença efetiva lá. Certo? Então, essa ligeireza é favorável, essa segmentação, essa concorrência até, né, rivalidade, é favorável para o crescimento numérico. Mas é extremamente desfavorável quando se trata de atuar na política. Então, isso significa que nós não temos como, digamos, proteger os nossos flancos, né? Então, sempre vão existir os exemplos duvidosos. Sempre vão existir os casos que a gente gostaria que não existissem, né? As pessoas que melam para todos nós, né? Mas não tem como excluir. Então, nós não devemos simplesmente olhar os maus exemplos né, jogar a toalha e pensar, não adianta. A gente só melhora as coisas multiplicando os bons exemplos, multiplicando os bons modelos de fazer política, que não é o modelo, com certeza, das candidaturas oficiais, que eu me referi antes, né? Mas existem modelos melhores, então vamos multiplicar esses bons modelos, vamos incentivar as vocações dos bons, né, candidatos, e assim, aos poucos, vai demorar, vai levar tempo, mas aos poucos vai melhorando a situação. Ok, obrigado. Eu vou fazer 2 perguntas rapidinho. Você falou do judaísmo, islamismo. O cristianismo teria a lei do amor? E aí, emendo, qual a participação da igreja na fraternidade e políticas públicas? Lembrando que esse é o tema da campanha da fraternidade, que eu bato palmas de pé para isso. Qual a participação da igreja na fraternidade e políticas públicas? Não sei se ele quis fazer uma conexão com a campanha da fraternidade ou com o tema fraternidade e políticas públicas. O primeiro foi... Primeiro, o cristianismo teria a lei do amor em comparação com o islamismo e o judaísmo? Nós temos, claro, inclusive, né, o novo mandamento, né, de Jesus, mas não dá para colocar, é lei entre aspas, não é como, né, se geralmente fala de lei, né, nós não temos um equivalente cristão da lei Sharia, né, no Islã. Que não é tão simples assim também, há vários conceitos e tudo, mas a ideia de que existe uma lei, e justamente a pessoa que interpreta a lei no Islã é uma figura importantíssima. No cristianismo, não. Nós não temos nada disso. E eu acho que, fundamentalmente, a razão que não é que no cristianismo o cristianismo não é simplesmente mais um monoteísmo. O grande barato do cristianismo é a encarnação. É Deus se tornando ser humano. Deus entrando na história da humanidade.
né? Essa é a diferença. A palavra de Deus, qual é? É a Bíblia? Sim, em certo sentido, mas antes disso, a palavra de Deus é Cristo. É Cristo. Então, essa proeminência de Cristo, centralidade de Cristo, né? A centralidade da encarnação de Deus na história humana, torna o cristianismo diferente dos outros monoteísmos. E provavelmente por isso nós não temos uma lei, né, da mesma forma. A questão da fraternidade, políticas públicas, eu não sei se eu entendi bem o sentido da pergunta, se é, digamos, até que ponto as igrejas evangélicas devem colaborar, não sei se era isso a ideia. Olha, me parece que quando se trata da questão política, nós estamos tratando, ou deveríamos estar tratando, do bem comum. Do bem comum. Certo? Nós não estamos tratando de levar vantagem. Então, nesse caso, a rivalidade eclesiástica, né, a rivalidade religiosa, não deveria ter vez nessas questões. Nós defendemos as coisas certas porque são certas. Não importa se a Igreja Católica já chegou lá na nossa frente. Então eu não vou porque já está lá. Que idiotice! Que mesquinhez! Que péssimo testemunho! Então, sim, né? Por que não dar apoio àquilo que a gente enxerga como bom, como proveitoso para o bem comum? Isso é muito mais importante do que querer ganhar pontos numa rivalidade mesquinha. Eu quero agradecer por sua participação. Pelo menos para mim foi muito rica, aprendi bastante. Já venho bebendo nessa fonte há uns 4 anos. Nós temos um programa online que nós fizemos com o Paul Freston em 2016, que tem outras temáticas sobre essa. Daqui a pouco o Paul vai estar ali atrás, assinando os livros, daqui a pouquinho, mas eu queria provocar vocês antes, desafiá-los, porque nós que somos cristãos, a gente não tem que só ouvir, nós temos que praticar. E aí nós vamos lançar um desafio, você pode nos ajudar nesse desafio ou não, pode fazer uma outra coisa ou continuar fazendo quem está fazendo. Antes eu queria só que você colocasse o vídeo Next, por favor, dá para colocar o vídeo Next, depois a apresentação continuando de onde eu parei. Next é uma iniciativa da ADPNAs, da mídia, que é liderada aqui no Rio Grande do Norte pelo nosso amigo Ulisses. Você já se perguntou por que eu? Por que o Evangelho me alcançou e o que isso representa? O Evangelho vem a nós da mesma maneira que vai a outras pessoas. Você conheceu Jesus porque alguém que o conhecia foi corajoso o suficiente para lhe contar. O ID não é um chamado, é uma ordem. Então mova-se, faça algo, viva para além de você mesmo. Juntos podemos impactar, ir longe, fazer mais pelo reino. Conheça o Next, um novo paradigma de missões. Um projeto interativo, prático e acessível. Mobilização, capacitação, confronto, amor, reino, discipulado, evangelho.
ouvirá o Evangelho por causa de você. Esse projeto nasceu aqui no Rio Grande do Norte e já está tomando aí algumas direções do Brasil. É um curso online de evangelismo, custa R$20, é isso? 20? 20 por mês, são 3 meses, né? O Ulisses aqui está aqui, você na mão aí. Eu estava cometendo a gafe de esquecer meu amigo Ronaldo, que também faz um trabalho fantástico em Alcaã, que é uma comunidade quilombola. Quem tiver interesse, pergunte a Ronaldo, não sei onde ele está. Está aqui. Um abraço. Coloca a apresentação para mim. Esse vídeo, os projetos Next, o projeto de Alcaã, o projeto de Renildo, lá do Viva Esperança, e outros projetos, o projeto do pastor Roberto, que também está por aqui, trabalha com dependentes químicos e com crianças também, são ações que a igreja já faz. Eu tenho ido para alguns eventos onde eu ouço algumas palestras assim, olha, você precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. A igreja já faz. Nós estamos ainda, de certa forma, desorganizados, desunidos. E tem a OPEN aqui para nos unir em prol de uma agenda comum. Eu acho que se a gente se conectar, se a gente se juntar, o reino vai ser engrandecido. Eu trouxe algum desafio, tem uma apresentação ali, que eu queria fazer algumas perguntas para vocês e depois lançar, se colocarem ali, mas vai sair. A primeira pergunta que está lá é: quantas pessoas recebem cestas básicas de nossas igrejas todos os meses? Estou falando da igreja aqui em Natal, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Daqui a pouco sai a apresentação ali. Quantos dependentes químicos a igreja já libertou? Opa! Olá, quantas pessoas foram libertadas pelas drogas? Quantos jovens se tornaram músicos? Porque a igreja é uma das maiores formadoras de músicos que existe. É uma profissão. Quantos casais são atendidos por pastores, pastoras, por conflitos conjugais e são solucionados ali? Isso é uma atividade social. Quantas crianças são atendidas por projetos sociais promovidos pelas igrejas? Quantas cestas básicas, já falei isso? Está na hora de pensar estrategicamente, agir fiscalizando, estando perto, ou estar perto, na fonte dos problemas. Porque muitas ações que nós fazemos apenas enxugamos gelos e devemos continuar fazendo, porque o nosso país é muito pobre, muito desigual. E aquela frase que você trouxe sobre desigualdade, ali me partiu o coração, que eu já não gostava de desigualdade, agora que eu não gosto, porque está dentro da ação da maldade humana. Eu entendo que a desigualdade deve ser uma agenda da igreja, dos cristãos. Porque Cristo, quando veio ao mundo, ele optou justamente pelos vulneráveis, pelos pecadores da época. Baseado nesse desafio, em parceria com a OPEN, em parceria com a ordem de OPEN, que é a Ordem de Pastores, e com a Aleph, nós estamos lançando aqui em Natal, a partir de agora, pode passar, por favor, um fórum cristão permanente de transformação social. A gente quer entender o problema, fazer igual Neemias. Os muros estão derribados, não precisa reconstruir. Mas como reconstruir? Qual a estratégia? No nosso meio, nós temos talentos aqui riquíssimos, recursos humanos caríssimos. Você está disponível para fazer alguma coisa? Jeremias, usado por Deus, falou ao povo que estava indo para a Babilônia, cativo, falou, olha, ore pela paz de Israel, ou pela paz da cidade. Uma outra tradução diz, trabalhe pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês têm paz. Eu cheguei em Natal 2002, fui servir no batalhão de engenharia como oficial, morriam 300 pessoas em 2002. Hoje morrem mais de 2.500 pessoas. E a maior indústria do Rio Grande do Norte, Natal, é o turismo, que sofre com isso, e todos nós sofremos com isso. Então, está na hora da igreja se unir em prol de uma agenda. Nós vamos disparar e-mails para todos aqueles que se inscreveram, convidando vocês a contribuir de alguma forma, quem é da área. A primeira agenda que nós queremos falar é sobre educação. Nós temos visitado algumas escolas aqui em Natal. As escolas é um ambiente onde eu não gostaria de estar, porque a gente trata nossas crianças e jovens desiguais. Quem tem condição estuda numa escola particular, razoável, boa ou top. Quem não tem, vai para a escola pública, que nem sempre ele tem as melhores condições. E a gente está criando uma geração mais desigual ainda lá na frente. Cabe a cada um de nós, aqueles que ouviram o Paul Freston, aqueles que vão pesquisar mais sobre o Paul Freston, a nos desafiar. Se você não gostou do que você ouviu hoje, mas faça alguma coisa, empreenda alguma coisa. Nós precisamos ir. Tá certo? Eu quero, não sei se tem mais alguma coisa depois disso. Tem 2 frases do Paul. Cristão, como todos os homens, deve envolver-se de acordo com a sua vocação, nos estudos, na ciência,
na política, na economia, nos esportes, levando o reino de Deus em todas as áreas da vida. Mais uma do Paul, e essa para mim é fantástica: no cristianismo, justiça não é um mero valor, é a participação de Deus na vida humana. Eu sou muito grato a Deus com a vida de cada um de vocês. Convido o pastor Martos, que é pastor de jovens dessa igreja, para fazer uma oração encerrando esse trabalho. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse evento só aconteceu por causa de alguns voluntários que estão ali, Jennifer, Ezequiel, toda aquela parte da bancada. Não esqueça de comprar o livro do Paul, ele vai estar ali atrás assinando, a camiseta também. Obrigado para aqueles que compartilharam, que ajudaram, e todos os voluntários que nos ajudaram a fazer esse evento. E a igreja local, agradeço ao pastor Marcos, que sonhou com a gente isso aqui, ao pastor Gessa, ao PEN pela confiança, e a todos os nossos parceiros. Obrigado. Vamos ficar de pé para a gente orar. Que Deus possa ter abençoado o seu coração como abençoou o meu, e que nós possamos sair desafiados a sermos crentes melhores e cidadãos melhores para a glória de Deus. Amém? Deus, nós queremos te agradecer por tudo, te agradecer porque o Senhor é bom, e a tua palavra fala que a tua misericórdia ela se renova a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Se nós chegamos aqui é porque a tua poderosa mão tem nos guiado a viver um novo tempo como igreja, e entender que a nossa vocação está no mundo, em todas as áreas que está ao nosso alcance. Nós queremos, como igreja, ser um povo relevante, ser reconhecido, porque nós carregamos o Evangelho, que é poder de Deus, e esse Evangelho, ele é capaz de transformar um homem em todas as suas dimensões. Que cada igreja, cada pastor aqui representado possa levar essa boa semente para o seu rebanho, e que nós possamos aqui em Natal sermos reconhecidos como uma igreja que se importa com o povo e que se importa com a eternidade. Essa é a nossa oração. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua santa paz, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você.